Deixa eu falar uma coisa com você. Deus criou um mundo imperfeito e nós estamos, nesse momento, co-criando com Ele esse novo mundo o tempo todo. Vocês com certeza já viram, tanto quanto eu, aquela polêmica, né, que já deve ter passado em Fantástico, já deve ter passado em Globo Repórter, né, nos canais de TV a cabo. E aí, o dilúvio aconteceu ou não aconteceu? Alguns dizem que é uma metáfora bíblica apenas, que tem muito ensinamento por trás. Outros querem comprovar arqueologicamente que o dilúvio ocorreu. Bom, não sei, não vou entrar nessa polêmica. O que eu quero lembrar a todos vocês é o seguinte: o dilúvio pode muito bem nos servir para esse momento tão difícil que toda a civilização está passando. Um dilúvio, independente dele ter existido ou não, ele pode ocorrer o tempo todo na nossa vida, principalmente num momento de pandemia como esse. Eu acredito que se pareça muito com aquele dilúvio da Bíblia, onde todas as coisas estão acontecendo lá fora, e nós não temos controle sobre essas coisas. Nós não controlamos toda essa chuva que caiu, né, que formou esse dilúvio. Nós não controlamos, na realidade, nem a nossa pressão arterial. Nós não controlamos o nosso mundo interior tanto quanto nós pensamos que podemos controlar. E nós não controlamos também esse mundo exterior. Mas tem uma coisa que a gente pode se exercitar. Tem alguma coisa que a gente pode, sim, aprender, e tem algo que a gente pode cada vez mais ser dono, que é dono das nossas próprias emoções e dono dos nossos próprios pensamentos. Essa, para mim, é a nossa arca de Noé. Esse é o nosso propósito. Esse mundo imperfeito que Deus vai criando e entregou para a gente, com pessoas também imperfeitas, essas pessoas possuem esse propósito, criarem essa arca. Essa arca nada mais é do que nós criarmos o nosso mundo dentro da gente, através do controle das nossas emoções, do controle dos nossos pensamentos, que são sempre ou bons ou ruins, né? Assim como os casais, né, de animais da arca, né, a dualidade do feminino e do masculino, são como os nossos pensamentos. Todos nós temos o tempo todo pensamentos bons e pensamentos ruins, e isso constitui a nossa arca. Essa diversidade de acontecimentos, né, assim como a diversidade de animais dentro de uma arca, essa diversidade de emoções e pensamentos, assim como os casais de animais da nossa arca, todos eles unidos dentro de um mesmo propósito, conseguiram então sobreviver a esse dilúvio. Ensinaram para nós, né, para mim pelo menos foi ensinado desde criança, que a grande diferença nossa para os animais da arca seria que nós somos animais racionais. A grande diferença nossa para os animais da arca é a nossa individualidade. Será, pessoal? Será que nós somos tão racionais assim? Será que a história já não nos mostrou que por milhões de vezes nós não tomamos a melhor atitude, nós não tivemos a melhor atitude, nós não tivemos nós não fizemos a melhor escolha? Será que nós somos tão racionais assim? Será que o que a gente tem de diferente é realmente a nossa individualidade? Você já reparou que quanto mais o tempo passa, menos a gente sabe das coisas e mais superficialmente a gente sabe de tudo e menos coisas a gente sabe fazer? Você não acredita? Então deixa eu perguntar para você uma coisa. Se eu te der 2 gravetos e um punhadinho de capim, você consegue fazer fogo hoje? Escreve aqui para mim. Você seria capaz de produzir fogo? Fogo foi a primeira conquista do homem, a primeira grande conquista da civilização humana foi o fogo, o domínio do fogo. Agora eu te pergunto hoje, um ser tão evoluído como você consegue produzir fogo se eu te der 2 gravetos e um punhadinho de capim? Veja, os nossos ancestrais, né, se você voltar algumas centenas, alguns milhares de anos, os nossos ancestrais, uma mesma pessoa, ela era capaz de caçar, ela era capaz de plantar, produzir, transformar o seu alimento, né? Ou seja, ela entendia de gastronomia, ela tinha que entender de gastronomia, ela sabia fazer fogo, ela sabia tecer suas próprias roupas, uma mesma pessoa.
Conforme a civilização foi evoluindo, mais dependente uns dos outros nós acabamos nos tornando. E então, de que forma nós podemos nos unir? A melhor forma que nós podemos fazer para nos unir é em torno de um propósito. Essa é a melhor forma. Assim como todos os animais da arca, assim como Noé, né, e todos os animais da arca, o que eles tinham em comum era um propósito de ter uma arca, de se abrigar dentro de uma arca, né? Essa aqui é a principal lição da Arca de Noé para mim. É nós podermos, em algum momento, criar a nossa arca e nós podermos nos abrigar do dilúvio. Né? Essa aqui, para mim, é a principal metáfora. Eu acho que a grande diferença entre nós e os animais não está necessariamente em sermos racionais ou termos a nossa individualidade, mas termos a capacidade de nos unirmos em torno de um propósito e conseguirmos criar juntos aquilo que nós jamais conseguiríamos criar se fôssemos sozinhos. Acredito que essa é uma das principais, reais diferenças entre nós e os animais. A nossa principal diferença dos animais reside em nós conseguirmos juntar pessoas tão diferentes, com habilidades tão diferentes, e mesmo assim conseguirmos unir essas pessoas dentro de um propósito e co-criarmos algo, né? Apesar das nossas imperfeições e apesar das nossas diferenças, nós somos capazes de unir pessoas tão diferentes e criar algo muito grandioso que nós jamais conseguiríamos criar sozinhos. A nossa principal diferença é que eu tenho um cachorro, por exemplo, né? Eu tenho um Border Collie, e os Border Collies são considerados os cachorros mais inteligentes que o homem já conheceu. Mas mesmo assim, há 600 ou 700, de 600 a 700 anos atrás, desde que essa raça, né, foi descoberta, foi denominada, os Border Collies de 700 anos atrás faziam exatamente as mesmas coisas que os Border Collies de hoje. Eles são realmente inteligentes, mas quando você vê todo um bando de Border Collies unidos, por mais que existam nuances entre os Border Collies, ou existam nuances e pequenas diferenças entre os chimpanzés, por exemplo, eles não são capazes de se unir em torno de um propósito, eles não são capazes de unir para construir algo que está muito acima da capacidade individual de cada um deles. Eles não são capazes de unir pessoas, seres diferentes. Eles são muito iguais e fazem as mesmas coisas sempre. Nós não. Nós somos capazes de unir pessoas que, muito embora sejam do mesmo, né, da mesma raça, são pessoas que são únicas, individuais e muito diferentes muitas vezes, né? Com pensamentos, com atitudes, com históricos absurdamente diferentes. E essa nossa capacidade de nos unirmos e criar coisas incríveis é o que realmente, eu acredito, que realmente nos diferencia dos demais animais. E não necessariamente a nossa racionalidade, porque, como eu disse, muitas vezes, quando você olha na história da humanidade, a gente não fez as melhores escolhas, nós não fomos tão racionais assim. E nem tão pouco a nossa individualidade. Por quê? Porque hoje em dia nós não somos capazes de sobrevivermos, de nos sustentarmos simplesmente, né? Nós dependemos das habilidades das outras pessoas. Existem pessoas que se comprometeram a fabricar roupas, existem pessoas que se comprometeram a fabricar comida, existem pessoas que se comprometeram a construir, né, obras, né, a fazer obras. Existem pessoas com características e potencialidades absurdamente diferentes. E nós, como seres humanos, nós dependemos dos demais seres humanos. E cada vez mais, quanto mais o mundo avança, quanto mais complexo ele fica, maior a necessidade de nos unirmos através de um propósito e criarmos coisas muito mais grandiosas e que possam nos abrigar dentro desse propósito. Um propósito nada mais é do que uma grande arca de Noé, onde nós podemos entrar com as nossas dificuldades, com os nossos pensamentos bons e ruins, com a nossa dualidade da vida, nós possamos entrar nessa arca e nos abrigarmos e nos protegermos do dilúvio. Então, o nosso propósito
é o que nos fortalece e nos protege desse dilúvio. E a nossa capacidade de união, mesmo lidando com os nossos pensamentos o tempo todo, tanto positivos como negativos, né, dessa dualidade, sermos capazes de vencer o dilúvio. Então, é como aquela parábola da vareta, né? Uma vareta sozinha, quando você pega ela, você consegue envergar essa vareta facilmente, você consegue quebrar essa vareta. Mas quando você pega 200 varetas frágeis e você une essas 200 varetas e você tenta dobrar essas varetas, você pode até conseguir dobrar um pouquinho com dificuldade, mas você jamais vai conseguir quebrar essas 200 varetas que individualmente são frágeis, mas que unidas são muito fortes. E é isso que eu desejo para você, que a somatória dos nossos esforços seja grandiosa e que possamos construir a nossa arca e atravessar mais esse dilúvio. Valeu, pessoal. Muito obrigado.